Olá pessoal, hoje quinta-feira nós vamos ter a nossa aula de História, certo? Quinto ano. Então vamos lá, das páginas 271 a 276, o fim da Primeira República, certo? Então vamos lá. O predomínio político de paulistas e mineiros durante a Primeira República gerou a insatisfação de diversos grupos como políticos e grandes proprietários rurais de outros estados brasileiros. Esses grupos pretendiam ter a participação mais efetiva nas decisões políticas do país para conseguir que seus interesses fossem atendidos. A aliança entre paulistas e mineiros foi desfeita quando os políticos paulistas, em vez de apoiar o candidato mineiro nas eleições presidenciais, em 1940, lançaram seu próprio candidato, Júlio Prestes. Os mineiros, descontentes com a situação, aliaram-se a políticos dos estados do Rio Grande do Sul e de Paraíba, formando a Aliança Liberal. Essa aliança lançou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para as eleições presidenciais. As eleições foram vencidas por Júlio Prestes, porém os membros da Aliança Liberal não reconheceram a derrota, acusando os paulistas de cometerem fraudes eleitorais. Antes que Júlio Prestes tomasse posse do cargo de presidente, os membros da Aliança Liberal organizaram um golpe e assumiram o poder, colocando Getúlio Vargas no governo. Esse golpe ficou conhecido como a Revolução de 1930 e pôs fim à Primeira República. Página 272. Getúlio Vargas no poder. Então, após assumir o governo, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder em suas mãos, tomando medidas autoritárias. Ele fechou o Congresso Nacional e substituiu os governantes de vários estados por pessoas de sua confiança. Suas medidas provocaram reações contra o governo de Vargas. Em 1932, teve o início em São Paulo a Revolução Constitucionalista, um movimento que exigia a elaboração de uma nova Constituição para o país. A Revolução Constitucionalista foi derrotada pelo governo, mas Getúlio Vargas não ignorou as exigências do movimento. No ano seguinte, uma Assembleia Constituinte foi convocada para elaborar a Constituição, que foi finalizada em 1934. Nela, uma série de mudanças foi aprovada. Veja a seguir algumas das principais mudanças. Então, quais foram essas mudanças, pessoal? Instituiu o voto secreto, regulamentou o voto feminino, o trabalho de pessoas menores de 14 anos foi proibido, tornou obrigatório e gratuito o ensino primário no país. Algumas antigas reivindicações dos trabalhadores foram atendidas: jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado e férias anuais remuneradas. Além de elaborar a nova Constituição, a Assembleia Constituinte foi responsável por escolher o presidente do país. Dessa maneira, Getúlio Vargas foi eleito pela Assembleia com um mandato até 1938. Aí, 273 com atividade, certo? Veja o texto a seguir. Embora não tenha modificado profundamente o país, a Revolução de 1930 representou um marco em nossa história. Isso porque durante a Primeira República, a economia era essencialmente agrária e girava em torno da exportação de café, enquanto o poder político estava centralizado nas mãos de grandes cafeicultores. Nos anos de 1920, a chamada política do café com leite estava com dias contados. Com isso, setores da economia não vinculados ao café, como aqueles ligados à produção e à exportação de carne no Rio Grande do Sul, ficaram fortalecidos. Como era a economia no Brasil durante a Primeira República? A economia no Brasil durante a Primeira República era essencialmente agrária, tendo como produto principal o café, certo? Segundo a autora, por que a Revolução de 1930 representou um marco na história do Brasil? Porque pôs fim à política do café com leite, encerrando um ciclo em que a política brasileira era dominada pelos grandes cafeicultores. Pinte de amarelo as leis aprovadas na Constituição de 1934. Quais são? O voto passou a ser secreto, férias anuais remuneradas e as mulheres puderam votar, certo? Então é isso que vocês vão marcar. Na 274, as mulheres na política.
Nas primeiras décadas da política, as mulheres tinham pouco acesso à educação e quase nenhuma participação na política brasileira. Até a década de 1930. Elas não podiam votar nem se candidatar a cargos políticos. Nesse período, as mulheres passaram a se organizar e a lutar por direitos políticos. Após muitos anos de luta, em 1934, finalmente a participação feminina na política foi regulamentada na Constituição. Dessa maneira, as mulheres passaram a ter direito a se inscrever como candidatas e como eleitoras. No final do ano de 1920, surgiram vários grupos intitulados Ligas para o Progresso Feminino, que foram o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que teve papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. A federação foi fundada em 1922 por Berta Maria Júlia Lutz, que liderou o movimento decisivo para a conquista do sufrágio feminino. Aqui está ela do lado, tá? Em 1975. Em 1933, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal. Ela participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. Berta Lutz, líder da Carlota líder na defesa dos direitos jurídicos da mulher, foi convidada pela deputada Carlota para trabalharem no conjunto na Constituinte. Em 1934, Carlota foi reeleita. Na nova legislatura, tomou posse a segunda deputada brasileira, Berta Lutz, certo? Aí a gente tem na 275 uma imagem aqui com a foto da Carlota, primeira deputada federal do Brasil. Um orgulho para nós, né? Ao longo dos anos, a participação feminina na política tornou-se cada vez maior. Atualmente, elas constituem a maior parte dos eleitores brasileiros. Porém, o número de candidatas a cargos políticos ainda é menor do que o número de candidatos. Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, cerca de 30% dos candidatos eram do sexo feminino. Mesmo que um grande espaço na política tenha sido conquistado pelas mulheres, muito ainda precisa ser feito para que elas tenham uma representação maior na política brasileira para defender os seus direitos. Os meus direitos e os seus direitos também. Não só para mulheres, mas de toda uma sociedade, certo? É importante a gente refletir sobre isso. O papel da mulher é fundamental nesses setores. Por quê? Porque é uma visão diferente, certo? Existe uma sensibilidade maior para tratar determinados assuntos. Não que os homens não tenham, mas a presença da mulher é fundamental para que haja esse desenvolvimento de uma forma igualitária para todo mundo. Certo, meus amores? E é isso. Por hoje é só. Amanhã a gente tem aula de português, tá? Amanhã é sexta-feira. Beijão, tchau.